que você já ouviu essa frase. Nós somos aquilo que nós comemos. E é dentro desse assunto que a gente vai conversar hoje. Mas tem um dado importante que eu quero começar aqui, trazer para vocês. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que em 2023 são mais de 6,7 milhões de pessoas com obesidade, por exemplo, que tem a ver com esse assunto também, do que a gente vai falar. E com quem eu vou falar hoje aqui sempre é a nossa psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sempre treino aqui, né, Maísa, nos bastidores. Maísa Diomário. Tudo verdade. Bom, Maísa? Tudo bem, boa noite, Manu, mais uma vez aqui. Vamos lá hoje, então, para esse assunto aí que é super interessante, né? Gosto bastante também desse assunto. Hoje o assunto é comportamento alimentar e a importância da alimentação na saúde. Maísa já deu boa noite, a gente já reforça com bom dia, com boa tarde, né? Mas é porque, eu não sei, né? Mas a gente troca muita figurinha, a gente conversa muito, a gente adora acompanhar os conteúdos nas redes sociais. E esse assunto é o que a gente vai falar, né, Maísa, hoje. Fome emocional, a fome física. Como que a gente já começa a destrinchar esse assunto que tem tanto a ver com aquilo que a gente vivencia, com as nossas emoções e principalmente com o nosso psicológico, né? Isso, é que a comida, na verdade, né, ela funciona não só como a questão de nutrientes, né, ela funciona também, e até para algumas pessoas principalmente, como um regulador emocional, ou seja, para regular as emoções. Tem pessoas que usam ela com essa, né, estratégia no fim. E, resumindo, comem quando se sentem com fome, mas, né, o principal, que é o assunto aqui de hoje, comem quando estão com tédio, comem por tristeza, por frustração, por angústia, né? E acaba usando ela como um principal regulador emocional. Só que acaba sendo um regulador que acaba ficando disfuncional. Porque, claro, vai começar a ter o excesso de peso, né? Vai começar a engordar, excesso de peso e junto com isso todos os problemas que acarreta, né? Então, acaba sendo um problema e por isso a importância de a gente saber regular as emoções de maneiras mais funcionais, né? Então, esse é o ponto principal, o ponto-chave. E quando tu fala como regulador emocional, mas não são necessariamente só emoções ruins, porque eu, por exemplo, quando eu já tive boas notícias, vou comemorar, vou comer muito doce. Aí a gente entope o organismo e automaticamente o nosso psicológico ele é afetado, né? Então, que tipos de exemplos assim? Isso aí acaba também acontecendo que a gente acaba criando regras muitas vezes, né? E tem gente que coloca isso como uma regra. Hoje eu vou comemorar porque eu tive uma notícia boa no trabalho. Então, uma regra para eu comemorar é pedir uma pizza. E hoje eu tô feliz, então eu vou pedir um hambúrguer. Hoje eu tô triste, eu vou pedir tomar um pote de sorvete, né? Então, assim, acaba sendo esse regulador, tanto para emoções negativas, a gente fala de regulador emocional. As outras emoções, né, que a gente fala, se é que pode se dizer assim, de emoções positivas, né, as boas que as pessoas toleram mais, né, sentir, as pessoas acabam usando também muito como merecimento, né? Eu mereço. Hoje eu vou comer, vou pedir uma pizza, não importa se é segunda, se é terça, se é noite, se é dia, se é almoço, não importa. Eu vou pedir porque eu mereço, porque eu trabalhei bastante, porque eu tô cansada, porque eu briguei com meu namorado, porque tudo é um motivo, né? Então, como a gente falou e tu acabou de falar, se eu tô feliz eu como, se eu tô triste eu como, e aí vira um grande problema, porque a gente sempre vai ter emoções, nós sempre vamos sentir emoções. E aí, se tu tiver a comida como teu único regulador emocional e não tiver estratégias mais funcionais, com certeza vai acarretar em um grande problema, sérios problemas para a tua saúde como um todo. Aí vira um combo, né? A pessoa já tá cheia de problema emocional, aí vem os problemas físicos automaticamente, mas e como reverter isso inicialmente? Porque cada caso, tu sempre fala isso aqui, né, pra gente, cada caso é um caso, mas como começa esse processo para reverter esse comportamento? Isso, esse é um ponto bem importante, porque o primeiro passo é a gente entender que para a gente substituir esse comportamento, a gente teria que colocar um outro mais funcional no lugar, né? Então, assim, uma atividade física seria um exemplo muito bom, né? Fazer uma corrida, passear com o teu cachorro, ligar para uma amiga, enfim, trocar um hábito pelo outro, né? Botar um mais saudável aí no lugar.
Então, esse seria o ponto principal. E aprender a regular as suas emoções. Por isso também muito a importância da terapia, né? O papel aí, né, de realmente aprender a regular as emoções, a tolerar algumas emoções, a tolerar algumas frustrações. Hoje em dia as pessoas não toleram mais o tédio, não toleram frustrações, elas não suportam sentir aquilo ali. E isso também é um grande problema, porque a gente também tem que aprender que nem tudo é alegria, nem tudo é felicidade. A gente vai ter também dias que são ruins, né? Os altos e baixos, né, Maísa? Isso, altos e baixos, dias que não são tão bons, dia que deu algum problema no teu trabalho mesmo, ou uma notícia não tão boa. E aí, se tu sempre recorrer à comida, isso vai virar um grande problema, porque daqui a pouco tu vai estar com um ganho de peso, pode até chegar em uma obesidade, né? Nem vou entrar aqui hoje nos transtornos alimentares, porque isso aí seria um tema, né, de vídeo só ele, porque tem muita coisa teria para falar. Muito complexo, né? Mas teria só um vídeo dele aí para poder falar de tudo, né, que envolve. Mas se a gente for associar a obesidade só, já seria o grande problema, né? É porque pensa o impacto que isso vai gerar na vida da pessoa como um todo, né? Então... E eu acho que dá pra gente até avaliar também qual é o ponto que antecedeu tudo isso, né? A partir de quando que eu comecei a comer muito? Ou parei de comer e só fiquei comendo porcaria? Isso. Enfim. Isso é bem importante. Isso também a gente acaba ensinando, né, o paciente na terapia a sempre olhar o que antecedeu aquele episódio antes de tu recorrer à comida, antes de tu ir para aquela fome emocional. O que aconteceu? Tu estava sentindo o quê? Qual emoção? Tu estava triste? Foi porque tu teve uma briga lá com o teu marido? Foi porque o teu chefe te deu uma notícia ruim? Foi por quê? O que aconteceu antes? Qual emoção desencadeou aquele comportamento? Porque comer é um comportamento, como todos os outros. Né? Então, o comer, a gente tem que fazer uma mudança de comportamento. Por isso que não é tão simples, tão fácil, às vezes, como as pessoas esperam que seja. Né? Então, é uma mudança que tem que fazer todo lá o olhar, analisar o que tu estava sentindo, o que tu estava pensando, por que tu se comportou daquela maneira, tentar colocar um comportamento melhor naquele lugar, né? Então, acaba que a gente tem que observar desde o início até o fim, que seria o comportamento, né? Então, a gente tem que observar todo o processo. Perfeito. E dentro desse processo dos hábitos, até vou te trazer um exemplo, tá? A gente já conversou nos bastidores, eu tenho a minha irmã que ela perdeu muito peso, num processo de reeducação mesmo para a vida. Não foi nem uma reeducação, é aprender que é pro resto da vida como eu tenho que lidar com a comida. E os novos hábitos, a gente gostava muito de ver série. O que a gente combinou? Vamos ver série fazendo abdominal, fazendo caminhada, pulando corda. É inserir isso, né? Mas é ter um novo olhar pro teu comportamento individual e dentro do lar. Porque querendo ou não querendo, a gente herda muitos comportamentos. A gente tem a nossa família, a tradição da família, o churrasquinho de domingo, os amigos. Aí como é que é tudo isso? Como é que a gente pode envolver? Isso esse ponto também que tu trouxe é algo super importante, né? Que é a questão de herdar comportamentos. A gente herda mesmo comportamentos e muitos deles disfuncionais. Se na tua família tu entendeu que lá tinha muito essa questão de recompensa e de aliviar as emoções com a comida, possivelmente tu também vai repetir aquilo ali. Por isso é importante, né? Tá sempre de olho para não repetir os padrões, quebrar, né? Olhar o que é disfuncional para te não ficar só reproduzindo esses comportamentos mesmo que disfuncionais. Então, para fazer essa mudança, o que consiste primeiramente é realmente se observar e ver como será que tu poderia regular essa emoção de uma maneira mais efetiva, né? Então, incluir isso, na verdade. E até o exemplo, tudo que vocês deram, vocês meio que trocaram uma coisa pela outra, né? Foi isso que vocês fizeram, adquiriram, colocando, implementando, né, novos hábitos também. E o que consiste mesmo na mudança de hábito é isso, né? É esse o contexto geral, na verdade. E até porque a gente é muito afetado pelo nosso entorno, né? Às vezes precisa quebrar ciclo. Entender que uma relação é tóxica,
né? Não é só a questão do comportamento da comida, estou me intoxicando de comida, mas e as pessoas à minha volta, como elas também se comportam? Porque a gente muda, né, Maísa? Às vezes a gente muda e vê as pessoas de um jeito diferente, troca até amizade, né? Com certeza. E até essa questão do todo envolve o comportamento alimentar, justamente porque o que desencadeia? Quais emoções que essas pessoas que tu está convivendo, o teu relacionamento, né? O que isso está te desencadeando? Então, as pessoas às vezes focam muito na comida em si, quando na verdade é o contexto dela que está desencadeando aquilo ali. A comida, ela é só um resultado final lá, né? Então, às vezes a pessoa está lá com um relacionamento que está desgastado, está ruim já, o trabalho, reclama todo dia que não gosta do lugar onde está, as amizades às vezes também, né, não estão contribuindo muito para o estilo de vida, né, daquela pessoa atualmente, e aquilo ali está todo o contexto dela contribuindo inteiro para ela ter esse comportamento também. Por quê? Porque muitas vezes ela também não consegue regular essa emoção que ela sente de uma outra maneira, às vezes essa infelicidade, essa angústia que ela está sentindo. Por isso que antes a gente tem que olhar, quando a gente vai falar sobre isso, para a pessoa, o contexto dela inteiro. Como é que está essa pessoa no trabalho? Como que está o relacionamento dela? Ela é feliz? Ela se sente bem? Ela está satisfeita com o que ela está vendo, o que ela está vivendo? Como que é? Né? E não somente vamos mudar aqui a comida e deu. Não, como eu falei, aquilo lá vai ser um fim. A gente tem que olhar desde o início. O que está levando ela a ter aquele comportamento disfuncional, né? De regular as emoções na comida. Até essa questão de fome física e fome emocional, né, que a gente fala, a diferença de fome física e fome emocional. Tem algumas diferenças, né? Sinais no corpo, a fome física acaba tendo, a fome emocional ela é mais específica, ela é imediata, ela é urgente. A fome física já não, a fome física tu consegue esperar um pouquinho mais, tu consegue avaliar e até ter uma escolha melhor de um alimento, né? Ver o que seria melhor tu comer naquele momento, avaliar outros, né, alimentos mais saudáveis, vamos dizer assim. Já a fome emocional, geralmente ela é específica, aquela coisa, que fome de uma pizza. Isso não existe, fome de uma pizza. Quando tu tem fome, né? Pode ser de ovo, pode comer carne, tu vai comer o que tem, uma salada, legumes, verduras, enfim. Já a fome física, a fome emocional, ela vai, eu tô com fome de um chocolatinho, eu tô com fome de um brigadeiro, eu tô com fome... Não, isso não é a fome física. Então, saber essa diferenciação para não... espera aí, se eu tô com fome de chocolate, talvez é uma fome física aqui. Uma fome emocional, desculpa. Então, o que eu tô sentindo para eu estar querendo comer esse chocolate? Será que eu estou angustiada? Será que eu estou triste? Será que eu estou ansiosa? E aí, se voltar para dentro, né? O que eu estou sentindo? E aí regular essa emoção de uma maneira mais eficaz, mais saudável, né? Então entra nesse contexto. Perfeito. Tu falou ali das regras, né? Criar regras. E aí, para criar as regras, para começar a ter um novo regramento, um novo planejamento, porque para mim, eu acredito que tudo isso tem muito a ver com planejamento. Não é só planejamento de horário, da tua semana, dos teus compromissos de trabalho. A comida também requer planejamento, né? Como criar essas novas regras? Porque a gente é que cria, né, Maísa? Isso. Principalmente quando a gente fala em alimentação, a base, até falando aqui de quem tem que emagrecer ou quer perder peso, né? Realmente, a base disso vai ser a organização e o planejamento. Então, essas regras, assim como tu criou aquelas regras que são disfuncionais, tu consegue criar regras mais funcionais. Então, a regra de se eu ganhar algo lá no meu trabalho hoje, uma notícia boa, eu vou chegar em casa e eu vou comer um hambúrguer, foi uma regra que tu criou. Então, dessa mesma forma, tu pode fazer diferente. Toda vez que eu receber lá uma bonificação lá no meu trabalho, enfim, um exemplo, né, que eu estou dando, eu vou chegar em casa e vou fazer uma outra coisa, coloco uma outra coisa. Eu vou assistir um capítulo lá de uma série que não está mais dando tempo, eu vou sair para fazer uma corrida, vou chamar um amigo meu, enfim, tu ajudar coloca alguém, uma outra. né, mas fazer uma boa ação, voluntariado. Aí, por isso que eu digo, isso envolve muito a criatividade. Por isso que a gente fala de que cada um é cada um. As pessoas nessa hora vão ter que ter criatividade, porque às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para ti, né? Então, por isso que as pessoas têm que pensar o que funciona para elas, o que daria.
E aí, e mudando esse contexto aí que está certamente bem disfuncional, né? Quando só tem a comida como um regulador emocional. E não só, às vezes, colocar novos hábitos, trazer esses novos hábitos para a vida, para fomentar, para estimular uma alimentação mais saudável, porque alimentação, cérebro, psicologia, para mim é tudo uma coisa só, uma linha só de pensamento, mas até incluir aqueles hábitos saudáveis antigos. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço, nossa, eu fazia balé na infância, quero voltar a fazer balé. Faça balé, faça dança, faça teatro. Acho que precisa dessa reflexão, né? Mas até... E perceber os sinais. Entender os sinais, né? Isso é importante, né? Até resgatar mesmo, como tu falou, porque o que acontece? Hoje, nessa correria do dia a dia, da vida, né? As pessoas relatam muito, mas é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, tudo que é prioridade na gente, a gente vai achar tempo. Isso aí é um fato, né? Tu não tem tempo porque tu não prioriza. E se tu não está priorizando a tua saúde, a atividade física, a tua alimentação, o teu sono, tu vai ter problemas. Isso é um fato, né? Porque o nosso cérebro precisa disso para ele funcionar bem. Então as pessoas, às vezes, as que ficam focadas na comida somente como, se eu quero emagrecer, eu faço qualquer coisa, eu faço só restrições absurdas, eu vou ficar sem comer nada, ela vai ter outros problemas, né, piores, inclusive de saúde. Ela vai começar a ficar desmotivada também, ela começa a não dormir bem, não dormindo bem, tem uma série de problemas, porque o sono também é um regulador do nosso humor, né, então e acaba impactando muito o comportamento alimentar também, como todos os outros comportamentos. Então o cérebro, ele precisa estar lá com os combustíveis todos em dia para que ele funcione bem. E inclusive até tem um termo, higiene do sono, cuidar dos horários, enfim, tem alguma coisa sobre isso, né? Tem. A gente recomenda bastante, né? Primeiramente, se tu nota algum probleminha ali no sono, primeiramente o que a gente ensina e orienta é fazer a higiene do sono. Higiene do sono realmente é dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, incluindo até finais de semana. Preparar o teu ambiente para ter um sono adequado, que é a luminosidade, já ir trocando as luzes brancas por amarelas quando vai anoitecendo, para o teu cérebro entender, né, que já está chegando a noite, que é hora de dormir. Então, diminuir o consumo de telas, pelo menos 1 hora e meia antes de dormir. Então tem uma série aí de comportamentos da higiene do sono, né, que são importantíssimas tu fazer para tu ter um sono de qualidade, porque a gente, quando fala em sono, a gente fala em quantidade e qualidade, e as duas coisas têm que ser respeitadas. Não adianta aquela velha história que tem gente que fala, não, mas eu preciso de poucas horas e eu mesmo assim eu me sinto bem. Não, isso é mentira. Né? Isso aí os estudos já comprovaram, né, que não tem quem precise de poucas horas. Claro que tem a variação de idade, né, desde a criança até o idoso, vai variando um pouquinho, né, a criança às vezes precisa um pouco mais, o idoso talvez um pouquinho menos, né, mas nada disso de, eu sou noturna. Não, a gente não é noturno, a gente não enxerga no escuro, a gente é diurno, isso aí não existe. Então as pessoas, elas acabam usando muito esse termo, porque muitas vezes elas dormem pouco e não percebem o que aquilo ali está acarretando na vida delas. Porém, com certeza o cérebro delas não está funcionando da forma que é para funcionar. Porque é um dos combustíveis e não tem como a gente falar que tu dormindo pouco tu vai funcionar igual, tu vai ter a mesma motivação para as coisas, o mesmo desempenho, né? E, inclusive, essa falta de sono, ele vai afetar lá na questão ele inibe mesmo, né, essa questão de tu fazer escolhas melhores, né, porque essa questão tu fica muito mais impulsivo, então ficando mais impulsivo, afeta esse ponto das escolhas. Então, assim, na verdade, afeta todos os teus comportamentos, né? Porque se tu tá mais impulsiva, tu fica mais irritada. Né? Isso. É um ciclo. É um ciclo. Tu fica mais impulsiva, tu fica mais irritada, tu desconta mais na comida, tu não consegue fazer muito as escolhas melhores, e assim vai. Fica mais irritada, briga mais com as pessoas à tua volta, e por aí vai formando todo esse contexto complexo que acaba acontecendo, né? Não, e essa frase que tu falou, é porque eu sou noturno. Eu já escutei isso, eu falei isso muitos anos da minha vida, e hoje eu tenho 30 anos. Eu já senti reflexos da questão da visão,
da própria comida, que eu sou muito, né, impulsiva. Mas eu aprendo muito aqui, tá, gente, com a nossa psicóloga aqui, mas a Diomari, que tá falando com a gente hoje sobre esse assunto aqui tão importante que é o comportamento alimentar, como a gente lida com essas emoções. E ainda sobre isso, são os fatores simples, é o sono, é ter um momento para si. A gente já discutiu sobre, não tenho tempo para nada, eu não tenho... Como assim não tenho tempo? O que eu estou priorizando? E uma outra coisa que eu sempre escutei, Maísa, da minha falecida vó Zenaide: água, Manuela. Tu tens que beber água. Isso. Tem tudo a ver com isso, né? Eu já li muita coisa sobre isso, mas eu queria entender mais quais são esses efeitos da água em relação à forma como a gente lida com a comida. É que, na verdade, já começando relacionando ela com o cérebro, por exemplo, né? Cerca aí de 70 e poucos, aí 77% aí dos tecidos aí cerebrais são constituídos por água, né? Então já começa aí. A gente precisa, como eu falo sempre dos combustíveis, a água também é um deles. E a gente precisa estar bem hidratado para também funcionar bem. Até porque, se tu for perceber, quando a gente está desidratada, quando a gente passa muito tempo, esquece de tomar água, muitas vezes tu vai notar, tu começa com dores de cabeça, né? Tu começa a sentir sintomas físicos mesmo. E tem pessoas que até confundem isso com a fome. Pensam que é fome, quando na verdade ela está desidratada. Então, essa questão da água, a gente também tem que respeitar, tem que tomar uma quantidade ideal lá, que daí é multiplicada pelo peso, né? Para cada pessoa também tem a sua quantidade, que é ideal. Então, é importante a gente respeitar isso para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso cérebro. Né? Então, tá tudo ligado, né? Todos esses hábitos estão ligados com o nosso cérebro. E eu tinha até no começo, quando eu comecei a repensar no meu sono, na minha quantidade de água, eu tinha até uma mania, que eu fazia assim: toda vez que eu mexia no celular, tinha que tomar um gole de água. Deixava o garrafão no trabalho ali, mexia no notebook, mas a gente tem esse hábito, né? Pega o celular. Toda vez que eu ia no celular, toma um pouco de água, né? E como criar esse hábito, Maísa? Por exemplo, tu sempre fala, cada paciente é um paciente, não tem receita, né? Reforça isso pra gente, mas como que começa essa iniciação da água, por exemplo, que é tão simples, não é só a gente, né? O nosso planeta, a gente é mais água do que terra, então a gente precisa refletir isso, né? Tem todo um fator externo mesmo, né, que envolve. Isso, Na verdade, não tem como criar. Isso tu vai ter que pensar em alguma estratégia que funcione para ti. Para mim, funciona andar com uma garrafa de água. Para mim, funciona assim. Eu acordo, do lado da minha cama já tem uma garrafa de água. Então, a primeira coisa que eu faço ao acordar é tomar pelo menos meio litro de água. Antes de comer, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa, é a água. Se eu estou atendendo, do lado do meu computador, das minhas coisas, tem uma garrafa de água. Dentro do meu carro, tem pelo menos umas 2 ou mais. Então, assim, cada um vai ter que ver uma estratégia que funcione para si. Não tem uma regra, talvez essa que eu estou falando, tu vai dizer, não, mas para mim não deu certo. Então, tem que achar uma que dê certo. O que importa, o que a gente tem que entender é que, às vezes, a gente vai ter que se esforçar para fazer o que tem que ser feito. Porque a gente, muitas vezes, vai ter que fazer o que tem que ser feito. E ponto. Se isso é o que tu precisa para o teu funcionamento, para te funcionar bem, para te ter energia, para te ter disposição, para te ter uma boa memória, para te ter concentração, isso já deveria bastar para te fazer o que tem que ser feito. Não precisa de uma mágica, porque mágica não tem. A gente faz as coisas, às vezes, sem vontade, é a mesma coisa que treinar. Nem sempre a gente vai ter vontade, nem sempre a gente vai estar motivado, né? E o treinar, quando a gente fala em treinar, a gente não fala só do corpo, a gente fala muito mais do cérebro. Porque quando eu vou lá para a academia, eu vou fazer minha atividade física, né? Enfim, correr, qualquer uma que a pessoa vai fazer, ela está treinando muito mais o cérebro do que somente o corpo. Ela não está só criando músculos no corpo dela, ela também está criando ali na hora da disciplina, principalmente quando ela vai sem a vontade de ir, ela está fortalecendo o cérebro dela, ela está criando disciplina, ela está tendo autoconfiança, ela vai fortalecendo a questão de autocontrole, ela vai se sentindo mais autoconfiante, porque também vai melhorando todos os aspectos da vida, ela vai ficando mais motivada, ela acha que, né, consegue estudar mais, consegue ler mais, consegue... Isso tudo vai fortalecendo o teu cérebro. Então, a questão de treinar não é só sobre corpo, não é só sobre emagrecer, porque se tu for focada em treinar, em fazer lá a tua atividade física somente no emagrecimento, tu vai se frustrar. Até porque o resultado no corpo é o último que vem.
Pode ver que no cérebro ele vem antes, tu vai lá, tu já se sente melhor, tu fica mais motivada, tu dorme melhor, né? A gente fala até que um comportamento retroalimenta o outro, e isso é muito legal, porque se tu vai pra academia, tu dorme melhor, se tu dorme melhor, tu tem mais controle dos teus impulsos, se tu tem mais controle dos teus impulsos, tu faz escolhas alimentares melhores, se tu faz escolhas alimentares melhores, tu se sente mais autoconfiante, então um é ligado no outro, então a gente fala que um retroalimenta o outro. E isso é muito interessante, né? Então, as pessoas que vão só visando o emagrecimento, tu pode notar que elas desistem, elas ficam desanimadas, porque, claro, tu não vai ver um resultado no teu corpo em uma semana. Tu não vai. Então, por isso que é importante tu ter primeiro, como um fator principal de tu ter mudanças de hábitos, a tua saúde. Não tem problema nenhum tu querer mudar o teu corpo, tu olhar para a estética também, beleza importa sim, a estética importa sim, ninguém aqui está falando que não, né? Até porque a autoimagem é um dos pilares da nossa autoestima, então importa sim. O problema é que se tu colocar ela em primeiro lugar e acima de tudo, tu não vai ser consistente nas tuas coisas. Porque ela não vem já de primeira, ela não vem rápido, ela não vem de um dia para o outro. Agora, se tu entender que tu precisa por outros motivos, tu vai ver que nisso tu vai criando uma constância e, consequentemente, o resultado no teu corpo vai aparecer. Né? Então, só em mudanças de hábitos, mudar uma alimentação para melhor. E assim, o básico. Ninguém aqui está falando de coisas mirabolantes, não. Porque as pessoas às vezes estão lá se entupindo de comprimido, disso, daquilo, de suplemento, mas a alimentação está uma porcaria. Né? Então, tu vai olhar como que essa pessoa se alimenta. Não adianta nada aquela suplementação dela se ela não está fazendo o básico bem feito. O que é o básico? Dormir bem, fazer uma atividade física, beber água, comer bem, que é comer saudável, verdura, legume, fibras, enfim, né, proteína. Então, o básico bem feito. Então, as pessoas acham, porque é muito difícil. Não, é difícil, então tu está fazendo errado, porque não é para ser difícil. Então, tu está indo por um outro caminho. Né? Então, assim, hoje as pessoas estão com essa coisa de realmente dificultar o negócio. Se a gente for ver isso tudo que a gente está falando, é o básico bem feito. Foca no básico bem feito que o resto vem. Até porque muita gente fala, né? Porque fazer dieta é caro. Nada a ver, né? É muito mais simples do que a gente imagina, né, Maísa? Com certeza. Com certeza. Caro é as coisas que tu compra lá no supermercado, os industrializados, né? As coisas lá, com certeza vai ser mais cara do que tu ir numa feira lá, comprar tuas frutas, os legumes, fazer a tua própria comida, né? Então, com certeza, essa coisa de é caro é porque tá fazendo alguma coisa errada, tá entendendo alguma coisa errada, né? E até isso a gente fala muito, né? Da questão de quem quer mudar, que tu me perguntou ali, né, também como fazer para mudar, talvez alguns hábitos, a gente fala muito em diminuir os estímulos, porque como que é quando tu chega em casa? O que tem lá? Só tem chocolate, bolacha, industrializado, cheio de 1000 tipos de pães, o que tem lá? Né? Então, começa a mudar o teu ambiente, a gente fala em modular o ambiente. O nosso cérebro, ele faz conexão o tempo inteiro com o nosso ambiente. Ele está sempre pegando informações, né, para formar ali as informações que ele tem para receber e te devolver. Isso é uma comunicação o tempo inteiro com o ambiente. Então, se tu chega, às vezes, tu nem estava pensando em comer o teu chocolate, mas tu chegou lá, já tinha 3 caixas de bombom, tinha 2 bolachas recheadas, aí tu olhou, eu acho que eu vou comer esse bombom aqui. Né? E aí tu abre e come, mas por quê? Porque o teu ambiente está favorecendo. Mas o meu marido, ele não me ajuda, minha filha compra chocolate. Aí entra ou num combinado, pede para que guarde em algum lugar que tu não saiba, né? Enfim, porque tu realmente quer mudar os teus hábitos. Tenta mudar a família inteira junto, se não for possível, faz por ti, porque nem sempre mesmo a gente vai ter o apoio de todo mundo. Então não dá para esperar isso para fazer essa mudança. Às vezes a gente vai ter que começar sozinha. Começa sozinha, faz alguma coisa, dá o jeito, acha alguma estratégia, como eu falei, porque senão o teu ambiente está favorecendo realmente para que tu tenha essas más escolhas. E a gente falou agora sobre beleza, né, Maísa? Também tem aquilo, eu até ouvi uma vez a Grazi Massafera falando isso, que ela teve várias fases, porque ela foi modelo, enfim, ela sempre falava muito de brigadeiro e tal, gosta de brigadeiro. E aí ela falou que quando ela realmente entendeu o que era a importância do comportamento alimentar, lá na ponta ela teve os efeitos físicos, que daí ela assim
Aí as minhas próprias escolhas me trouxeram os efeitos físicos. Porque não adianta também tu fazer um monte de processos e eu sou a favor da parte estética, a gente já conversou também sobre isso, mas não adianta eu estar fazendo tudo ao contrário, invertendo tudo que deveria ser feito corretamente, de uma forma balanceada, de uma forma equilibrada, mas na busca de um corpo perfeito, e eu sou uma pessoa assim, por dentro, que eu não tenho nada. Não adianta, se eu sou vazia por dentro, se eu sou... Como que eu tô me olhando? Acho que é um olhar mesmo de dentro para fora, né, Maísa? Isso. Não adianta, né? Por isso que eu falo, a busca somente pela estética, ela não vai te levar a um lugar muito favorável para ti. Por isso que as coisas andam juntas. A gente não tem como excluir. Cuidar do cérebro tem que andar junto com cuidar do corpo. Né? Até porque hoje a gente entende que é uma coisa só. A gente nem diferencia mais, né? A gente não separa mais, né? É uma coisa só. Porque se tu não estás bem, né? Se tu tá ali com depressão, ansiosa, enfim, se sentindo mal, não tem disposição, não tem energia, não tem como tu ter saúde estando assim. Isso daí tu não tem saúde, né? Então essa coisa da beleza importa, sim, o belo importa, todo mundo quer estar bonita, todo mundo quer se sentir bem. Sim, todo mundo quer. É uma hipocrisia dizer assim, não, gente, se a gente já perde às vezes alguns quilos, ou se a gente já se alimenta melhor, às vezes não é lá na balança, necessariamente, não é quanto que é o peso lá na balança, mas quem tu falou, se a gente já come bem, a gente já se sente melhor, faz uma atividade, já se sente melhor, né, Maísa? Com certeza. E a questão é que, assim, se tu cuida realmente das tuas emoções, tu melhora a tua autoestima, tu melhora a tua autoconfiança, automaticamente tu vai ver que tu vai se sentir mais bonita. Né? Porque, como eu falei, uma coisa retroalimenta a outra. Um está andando de mãos dadas com o outro. Então, tu automaticamente vai se sentir mais bonita. Porque o que adianta? Dificilmente, tu sendo insegura, tu se sentindo incapaz, dificilmente tu vai se sentir bonita. Dificilmente. Às vezes tu vai se olhar e tu não vai se sentir. Mas é por quê? Porque tu se sente insegura, se sente incapaz, acha que tu não é capaz de nada, que tu não consegue nada. Muita gente se acha burra, se acha... Então, como que tu vai se olhar e realmente se sentir bonita assim? Né? Então, realmente, isso são coisas que não são excludentes, que a gente fala. Elas andam de mãos dadas o tempo inteiro. Então, foca numa coisa, como eu falei, se tu focar somente na estética ou antes na estética, dificilmente tu vai conseguir manter esses hábitos. Desanda, né, Maísa? Isso. Então, por isso a importância de tu entender que tu precisa disso para tua vida, para te sentir bem, para te funcionar bem. E eu acho que isso também parte muito, assim, eu num olhar muito, assim, longe, né, de entender das técnicas, mas muito de a gente reconhecer, ter esse processo de autoconhecimento que, pra mim, vai ser lá na terapia. Vai ser lá na ponta, com terapia, ou alinhada com uma medicação, ou, né, as pessoas também terem isso de tirar, novamente, a gente entra naquele assunto que a gente já falou no outro episódio, os preconceitos, o próprio nome já diz, aquilo dos preconceitos que a gente já cria, né? Porque às vezes, por exemplo, tu é mãe, tu tá lá no lar, tu tem toda a influência, tu tem filho, tu tem um monte de coisa pra fazer, mas tá, e aí? E quando que tu tira um tempo pra tu te autoconhecer, né? Eu acho que tem muito isso, né, mas... Tem, quando a gente fala desse autoconhecimento, até para ti no comportamento alimentar, né? Quando eu sei que se eu me sinto triste, eu estou recorrendo à comida, isso é um autoconhecimento. E aí isso vai me permitir mudar. Então, quando a gente fala em terapia, e mesmo que a pessoa chegue pra gente com uma queixa, por exemplo, de eu tô acima do peso e eu queria emagrecer por qualquer motivo, saúde, enfim, a gente vai ter que realmente olhar para essa pessoa no todo. Como que tá o relacionamento dessa pessoa, né? Será que ela tá feliz? Como que ela tá no trabalho? Por isso que eu digo, não é tão simples, não é só o comportamento de comer, é o que tá por trás dele. Né? O comer é como se fosse a ponta do iceberg, o que está lá por baixo é muito maior. Então, isso na terapia, né, como uma ferramenta, a terapia ela vai te proporcionar,
né, esse conhecimento, de tu avaliar, de tu começar a se questionar, de tu ver qual seria o caminho para te melhorar essas coisas aí que tu não tá bem, que tu não tá se sentindo satisfeita na tua vida, né? Até porque a gente fala que tem gente que procura terapia na hora que tá pegando fogo, na hora para apagar o incêndio, né? E terapia não é para apagar incêndio. Então não é aquela coisa, mas hoje eu tô fazendo terapia, mas hoje eu não vou porque eu tô me sentindo bem. Não, não é assim que funciona. Terapia é um processo. Eu não vou lá para apagar fogo, para apagar incêndio. Eu tenho que ir entendendo que cada passo vai me levar a chegar lá onde eu quero. E isso não é de um dia para o outro, não é do dia para a noite, né? Então, não espere chegar no incêndio. Antes lá, quando já está começando, quando tu vê que algo não vai bem, é ali que tu já pode buscar ajuda. É ali que tu já deve buscar ajuda, na verdade. Então, a terapia como essa ferramenta aí que proporciona todo esse autoconhecimento também, ela deveria ser a principal já para as pessoas recorrerem. Mas, às vezes, elas ficam levando com aquele pensamento de, não, eu consigo sozinha, eu vou sair dessa sozinha. E assim vão prolongando algo que poderia ter começado já lá no início, a gente já poderia ter entrado nele ali, já ter tido um resultado melhor. Para reverter tudo isso, até porque também, além do que a gente já falou agora, tem muito aquela coisa, é mimimi, tudo hoje em dia é mimimi, não pode falar nada, tudo é mimimi, tudo é motivo para, né, falar que é mimimi, que é papo, que a pessoa tá fazendo drama, que é vitimista, e não, é porque que bom que temos espaços hoje para falar sobre isso, né? Isso. Isso a gente tem que entender que ficar minimizando realmente a dor, o sofrimento, que para o outro é um sofrimento, isso acaba atrapalhando esse processo, né, do desenvolvimento, de realmente buscar ajuda. Então, se alguém for lá se queixar para ti ou falar que está infeliz, que está... Não fale que aquilo é pouco, que aquilo é pequeno, que aquilo é mimimi. Se tu não sabe ajudar, porque tudo bem não saber ajudar. Isso aí não é todo mundo que vai saber mesmo, né? E nem é obrigada a saber. Então, fala, orienta, busca terapia, busca um profissional para te ajudar, né? Tem gente que basta ouvir, tu já vai estar ajudando mais do que realmente falar coisas que vão atrapalhar o processo daquela pessoa e às vezes afundar mais ela. Sim, às vezes a pessoa só quer ter um pouco de tempo, de espaço para falar. Só o fato de essa pessoa falar, ter uma abertura, às vezes dentro de casa, se tu já tens uma pessoa, às vezes, eu tenho mais identificação com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão, quando a gente já conversa, tem aquela troca mesmo, essa conexão, de energia mesmo, né? Através do olhar, através de uma fala, de um apoio, a gente já se sente melhor. E isso é muito, muito importante, mas às vezes é lá fora, com um profissional, com a orientação que vai começar a fazer diferença e surtir o efeito. E jamais pensando num processo de surtir efeito, de mudança, ou, por exemplo, o paciente está lá, está mudando, já está criando novas rotinas. Como que a gente consegue tornar os novos hábitos de uma forma assim, que nem tu falou, é prioridade, que assim, para mim isso aqui é inegociável. Isso. Como isso? Colocando eles como inegociáveis. Esse é o ponto principal, porque tem gente, o que é colocar como inegociável? É realmente entender que é um compromisso, tu não vai colocar outra coisa no lugar. Se tu colocou ali como um compromisso, ir treinar, fazer tua atividade física todo dia às 7 da noite, mas veio uma amiga convidando para tomar um café às 7 da noite. Não, então tu fala para ela para ir talvez no sábado, ou talvez ir às 8 depois da academia, do teu exercício físico, e um dia à tarde, ou combinar, por quê? Porque aquele horário é o teu horário de fazer uma atividade física. A mesma coisa é o sono. O sono deve ser inegociável, ou seja, dormir e acordar, claro que vai acontecer uma vez ou outra de tu não dormir tão bem. Vai numa festa, um casamento, né? Mas isso pode acontecer, né? Com certeza, mas a gente está falando como regra, né? Na maior parte do tempo. O resto vai ser uma exceção. Então, essa coisa de inegociável que a gente fala é o primeiro ponto para a gente entender que aquilo ali é um hábito que eu quero implementar na minha vida. Então, primeiro eu tenho que entender que ele vai ter que ser inegociável. Eu não vou ficar abrindo exceções. Mas agora me convidaram para fazer sei lá o quê. Então hoje eu não vou fazer atividade física, deixa.
Eu ia começar hoje a comer saudável, mas daí me convidaram para ir numa pizzaria. Então deixa, eu Deixa começo. pra amanhã a dieta. Segunda Começar eu amanhã. começo, né? Segunda eu começo. E aí a segunda nunca chega, né? A segunda vai, na outra já teve uma outra coisa, teve um outro convite, e nunca vem. Né? Então, assim, hoje é o dia de começar, não é segunda, não é amanhã. Qual é o melhor dia? Qual é o melhor jeito? Hoje. E qual é o melhor jeito? Com aquilo que tu tem. Mas não dá para fazer o perfeito. Faça o melhor que tu tem. Não espere pelo perfeito. Não espere pelas condições perfeitas. Até porque pode ser que elas não cheguem. Então, começa com o que tu tem, do jeito que dá, fazendo como dá. Tem gente que faz atividade física em casa, botando vídeos no YouTube, na internet e praticando aquilo ali, correndo, maravilha. porque não pode pagar uma academia, corre na rua. Então, isso não é desculpa. Quando a gente fala em atividade física, a gente fala em movimento. Se não dá para te fazer uma academia que tu gostaria, faz alguma outra coisa. Faz uma corrida por enquanto, até tu conseguir. Faz alguma outra coisa que esteja disponível. Como eu falei, dá para botar lá em casa, né, um vídeo no YouTube, algum lugar, para te realmente seguir aquilo ali. Hoje tem tanto conteúdo que é bom na internet e as pessoas perdem muito tempo com que não acrescentem nada. Sim, vendo às vezes porcaria lá no Instagram, no Facebook, rodando coisa. E eu até tenho uma coisa assim, né? Mas aqui também eu já ouvi bastante e a gente reflete assim, por aquela pessoa eu faço tudo, olha, me atiro por aquela pessoa. Eu faço tudo por ela, dou minha vida. Tá, mas daí a pessoa vai ficar aqui em vida, sofrendo por causa de ti, né? E tu, em vida, como que tu tá projetando coisas boas para aquela pessoa? Tem muito disso também, né? Tem. As pessoas têm essa mania, né? Eu morreria pela minha família. Legal, mas assim, tu seria mais saudável por ela? Tu viveria por ela? Tu mudaria os teus hábitos por ela? É isso que importa, na verdade. Né? Porque a tua família, com certeza, ela tá muito mais se importando em te ver vivo, né? Então, com certeza, teus filhos, né? Quando a gente fala que o exemplo arrasta, né? Até por isso que a gente estava falando dos hábitos. Então, quando a gente fala o exemplo arrasta, tudo que tu tá fazendo, os teus filhos estão herdando. A gente fala que os filhos não herdam só a genética. Por um bom tempo da tua vida, eles vão herdar também os comportamentos, principalmente enquanto eles moram contigo. Então, o que tu tá passando para eles? O que eles vão herdar de ti? Qual tipo de comportamento? Será que eles estão aprendendo a ter saúde, a se cuidar, a ter mais disposição, a entender essa importância do autocuidado? Porque quando a gente fala em autocuidado, as pessoas confundem muitas vezes com prazer. Mas autocuidado, na verdade, tem muito mais a ver com disciplina do que com prazer. Né? O autocuidado, quando tu vai lá fazer a tua academia naquele dia que tu não tá afim, aquilo lá vai ter muito maior impacto na tua vida do que no dia que estava fácil de tu ir, que tu estava empolgado, que tu estava animado. Então, o autocuidado é muito mais a ver com disciplina do que com prazer. Então, assim, essa coisa de eu morreria pela minha família, experimenta viver por ela. Experimenta mudar os teus hábitos por ela. Cuidar da tua saúde mental. Cuidar das tuas emoções. Saber o que tu gosta. Tem gente que vê o único prazer da vida na comida. O único prazer. Não sabe mais nada, tá? O que tu gosta? O que tu gosta de fazer? Qual é o teu hobby? Tu tem algum lazer nos momentos que tu não está trabalhando? O que tu faz? Não, tem gente que fica paralisado. Não sabe nem o que gosta. Nossa. E acaba descontando tudo na comida. Né? E aí, quando a gente fala de comer as emoções, é justamente isso que a gente está falando também. As pessoas descontam essa frustração e aí, claro, a hora que elas estão comendo, elas sentem prazer, porque é o único prazer, a única fonte de prazer da vida delas é a comida. Então, a gente tem que entender como que anda essa tua vida aí. Tem algo errado? Se a tua única fonte de prazer for a comida, tem algo errado. A tua relação vai ser péssima com ela. A tua relação com a comida vai ser péssima, não tem como ser boa. Então, a gente tem que, por isso, de novo, olhar para o todo. Como que está a tua vida? Tu tens momento de descanso? Tem momento de lazer? Tem momento com a tua família, que seria importante, com os teus filhos? Como que tu está lidando com tudo isso? Então, quando o único prazer da tua vida for a comida, esquece. Não vai ter uma mudança comportamental ali muito eficaz. Não tem como. E não vai ter, tu vai apodrecer o teu corpo, né? Fisicamente, tu vai bombardear o teu corpo, faltando uma série de nutritivos que a gente sabe que são importantes, né? Das frutas, das verduras. E tu fica podre de alma também, né, Maísa? Porque a pessoa fica sem estímulo pra nada, né? Pra nada. A gente fala, né, que ter um corpo atraente, né,
é uma ótima maneira, né, de chamar atenção. Mas ter uma mente atraente é a única forma de mantê-la. Né? Então, tu até chama a atenção pelo teu corpo, pela tua estética, quando tu chega em algum lugar. Mas para te manter aquilo, é a mente. Né? A tua mente que realmente vai perpetuar, né? Aquela coisa de chamar a atenção, das pessoas realmente olharem. Por isso que eu digo que a beleza está ligada com ela também. Imagina. Porque quando tu se sente bem, quando tu está bem consigo mesma, quando tu está se sentindo motivada, quando tu se sente disposta, inteligente, porque realmente tu está lá conseguindo cumprir com as coisas que tu tem que cumprir, ler, né? Se aprofundar nas coisas, em alguns assuntos, não ficar só no raso, né? O nosso cérebro, ele precisa disso também, de se aprofundar, né? Então, se aprofundar em alguns conteúdos, em ler livros, então tudo isso tá melhorando o teu cérebro aí, né? Fazendo com que ele fique cada vez mais forte, cada vez melhor, trazendo mais saúde mental, né? Uma saúde mental em dia aí que a gente fala, né? Que é ter uma boa saúde mental. A gente precisa de vários contextos, né? E tem uma coisa assim que é muito também da quebra de ciclo, que a gente já falou um pouco sobre esse assunto, mas que eu vejo assim, e eu também já fiz isso, não posso ser hipócrita e dizer que não. Ah, porque lá em casa é assim, minha mãe é assim, ou meu pai é você, pronto, fim, acabou-se. Eu sou gaúcha, né? Filha de gaúcho. É churrasco, meio-dia, aquela coisa. Lá na minha família, tradicionalmente, é 3 vezes na semana churrasco. Carne. E um dia eu decidi que eu não iria mais comer a carne vermelha. E já são quase 4 anos sem carne vermelha. Por uma série de questões de saúde e principalmente por causa dos animais, né? Eu sou fã dos animais. Então, e aí assim foi, nossa, naquele começo, meu Deus, a filha do Miro não vai comer churrasco, e meu pai, né, churrasqueiro, aquela coisa toda. Mas eu quebrei um ciclo. E com certeza, se eu tiver filhos, a visão vai ser outra totalmente diferente, né? Então, e é um exemplo. E eu acho que é a base do exemplo. Se eu ser exemplo, eu vou influenciar as pessoas que estão na minha volta. Vou influenciar meu filho, meu marido, meus amigos. É meio que é uma cadeia, né, Maísa? Isso. Não sei se eu estou certa, mas Com de certeza. forma leiga, muito leiga, né? Mas por experiência própria, entendeu? Com certeza, com certeza. O nosso cérebro, ele não é algo rígido, ele é flexível, a gente consegue mudar no decorrer da vida. Não é porque a gente chama isso que tu está falando da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? A gente fala brincando, né? Mas isso eu nasci assim, vou ser sempre assim, é a síndrome de Gabriela. Isso daí, porque as pessoas realmente, elas usam isso como uma desculpa. Né? Então, para não mudar. Ah, mas olha, mas quem sabe tu muda. Não, eu nasci assim, você sempre assim, né? É a síndrome de Gabriela, só que a gente fala que isso daí gera um impacto na vida da pessoa, porque ela vai ficar só reproduzindo, muitas vezes, comportamentos disfuncionais, que veio lá, enfim, veio do pai, veio da mãe, veio dos avós, às vezes os pais já reproduziram dos avós, né? E tu vai perpetuar isso até quando? Tu vai reproduzir isso para os teus filhos? Tu pode quebrar esse ciclo e não ficar repetindo padrões. Muita gente só repete padrão. Sim, parece que liga no automático e vai, né? E vai. Né? Sendo que o cérebro é uma maquininha, né? A gente fala que tem gente que não sabe a máquina que tem aí dentro da cabeça, né? Para aproveitar. Então, é uma máquina que, assim, se tu não souber direcionar ele para a resolução de problema, para resolver os teus problemas, ele também é muito bom em criar. Então, tu tem que saber para onde tu tá levando, para onde tu tá direcionando. Então, a tua vida hoje é o resultado das tuas escolhas diárias. Então, se tu não tá feliz com a tua vida hoje, tu tem que ver como e o que tá sendo essas escolhas. Que forte isso, né? Pega, né? Quando a gente tá se olhando aqui e fala que nós somos essa soma, né? Mas é a soma das tuas escolhas diárias, o que tu faz a cada dia, o que tu faz quando acorda, o que tu escolhe. Tu escolhe, resolve mudar, tomar tua água, comer mais fruta, comer fibra, ou tu resolve já ir lá e pedir uma pizza e comer chocolate. Tem gente que já acorda e já bota uma bomba de açúcar pro cérebro, né? Então isso gera um impacto no cérebro. Acho que a gente tem que ser mais assim seletivo, né? Não sei,
Porque, na verdade, essa questão de alimentos, quando a gente fala até em alimentos hiperpalatáveis, né, que é a mistura aí de gordura com açúcar, por isso que as pessoas recorrem muito a ele, nessa coisa de, principalmente quando querem engolir aí as emoções, né, elas vão amenizar aquilo que estão sentindo com esses alimentos, porque, na verdade, ele ativa um sistema de recompensa do nosso cérebro. E aí gera aquela sensação lá de prazer que as pessoas sentem enquanto estão comendo. Pode ver que a maioria, quando quer regular as emoções através da comida, ela não pensa que eu quero uma saladinha agora para regular aqui minha emoção. Elas vão para esses hiperpalatáveis. E aí é que tá. Sempre essa bomba pro cérebro. Tem gente que acorda e já coloca isso daí. Já tem uma caixinha de bombom aqui, eu já vou comer esse bombonzinho porque não dá tempo mesmo, eu já estou atrasada para o trabalho, aí eu saio correndo, já vou comendo um chocolate no meio do caminho. Daí, já que eu comi o chocolate também, agora também nem adianta eu comer muito saudável no almoço, porque eu já comi um chocolate. Aí isso já vai afetando todas as escolhas do dia daquela pessoa. Daí chega amanhã, mas amanhã já é quinta, então amanhã não compensa eu começar, eu vou começar na segunda. Aí chega a segunda, mas hoje tem o aniversário da minha amiga, não vai dar, porque eu vou comer docinho. Então eu vou começar amanhã. E assim é um ciclo que passou um ano, aí a pessoa está falando isso. Um ano ainda estou sendo, né, bem boazinha, porque tem gente que está uma vida inteira, né? Sim, um ano da vida já é muita coisa. Imagina uma vida inteira que nem, segunda-feira é o dia da dieta. Tal dia é meu dia do lixo. Como assim lixo? Teu corpo é lixo? Que bobice é essa que a gente... E é a tradição daquela coisa que a gente ouvir dentro de casa ou da família, né? Como assim dia do lixo? É o agora, então. Tem que começar para ontem, né? Exatamente. Essa questão do lixo já começa pelo próprio nome, né? Isso, como eu falo que o cérebro o tempo inteiro ele está ligado com tudo que a gente fala, com o que a gente vê, né? Então, assim, falar já que tu come lixo, já associar a comida ao lixo já não é uma coisa muito legal de se fazer. Né? O que a gente fala é que tu pode sim comer essas comidas, não tem problema, mas vai ser uma exceção, vai ser uma estratégia, não vai ser todo dia, não vai ser toda hora, não vai ser... É uma estratégia, não tem problema tu comer uma vez ou outra, são exceções. Exceções, tá tudo bem, todo mundo vai comer, tudo bem tu ir lá e tomar o teu sorvetinho que tu gosta, não tem problema nenhum. Só que tem que ser com estratégias. Então não adianta essa coisa também, até falando na parte comportamental, quando era usado mais essa coisa do dia do lixo, da refeição lixo, as pessoas já ficavam esperando por aquilo, ansiando por aquilo uma semana inteira. Então, como assim? O que isso estava gerando de muito funcional? Falando na parte cerebral mesmo, na parte de comportamento, né? Eu não estou aqui para falar de dieta, de nada disso, assim, né? De o que cada um, né? Qual é a quantidade, se tem que comer isso ou aquilo. Não. É a questão de, olha para isso, olha o que aquilo ali está gerando no teu cérebro. Igual aquela questão, né, de que a gente fala que tem gente que vive fazendo despedidas com as comidas, né? Hoje vai ser o último dia que eu vou comer brigadeiro. Porque daqui a pouco eu vou começar uma dieta, e aí eu não vou comer mais doce, e aí eu vou parar. Ou seja, aquela pessoa vai num dia, come 30 brigadeiros, porque é o último dia da vida dela que ela vai comer brigadeiros. Ou seja, ela está sempre se despedindo daquilo, e isso nunca dá certo. Porque daqui a pouco, claro, qual é a chance da vida dela de ela nunca mais comer um brigadeiro? Isso é algo que ela gosta muito, né? Tô falando. Então, qual é a chance? Vai ter um momento que ela vai estar lá num aniversário da priminha, de alguém, ela vai comer um brigadeiro, e aquilo ali vai ser uma porta de entrada para ela, para desencadear de novo todo aquele ciclo. Já que eu comi agora eu vou comer 30, então agora eu vou... E ela fica sempre naquilo. Já fica ansioso, já fica a pessoa ansiosa, ou depressiva, ou triste, né? Mas já... Acho que tem muita ligação aí também com isso, né? Tem muitos estudos hoje falando da parte alimentar, com depressão principalmente, eu acho que é um dos transtornos que mais tem estudos assim mostrando essa relação, né? E estudos bem concretos mesmo, né? Que mostram esse eixo. A gente tem um eixo mesmo, que o nome é eixo intestino-cérebro, que a gente chama. Né? Então, o nosso cérebro, e tu já deve ter até escutado essa expressão que as pessoas falam, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Então, realmente, porque ali é um dos lugares que a gente mais tem neurônios, né, no nosso corpo. Então, de fato, por isso que às vezes é muito ligado o estresse com gastrite, com todas as outras coisas, né? Tudo se então, conecta, né? Tá tudo conectado. A gente tem até um nervo, né, que é no cérebro, ele é ligado ao cérebro e passa e chega até lá o nosso intestino também, né, que é o nervo vago, que a gente chama. Né? Então, realmente está tudo interligado. Não é uma coisa só, não é mais coisas separadas, né? A gente tem que entender que tudo que tu come vai ter algum desfecho final aí. Está te gerando alguma coisa boa ou ruim.
Então é importante que tu faça boas escolhas, que tu olhe para isso com mais atenção, porque isso vai ter um impacto na tua motivação, na tua disposição, no teu humor. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra. A gente tem que entender que todos os nossos hábitos estão ligados com a nossa saúde mental. E isso tem muito a ver com o que tu disse já hoje, que é a gente não apagar fogo, não chegar lá num hospital tendo, por exemplo, claro, na vida eu sou muito assim, ó, tu tens que passar por aquilo que tá predestinado para ti. Mas se a gente pode evitar também, se a gente pode cuidar da saúde, para que eu vou chegar lá num hospital tendo um ataque cardíaco porque eu fui lá, me entupi todas as minhas veias de gordura ou desenvolvi outras doenças, se tu sabe que tu pode ir por esse outro caminho. E eu acho que são dois pesos, duas medidas, né? É a saúde da nossa física, que a gente tem que repensar, e aqui. Então é começar antes, né? Mas é como diz aquela frase assim, aprende no amor. Se dá tempo para aprender pelo amor, né? Onde tu tem controle, para que tu vai aprender pela dor, né? Não sei se... Como a gente sempre tem a escolha, né, de fazer diferente, de acordar, fazer um dia diferente, de mudar nossos hábitos, é melhor que seja o quanto antes, que não mude só pela doença. Mude para ter saúde, não mude porque você está doente. Tem gente que espera ficar doente para ter essas mudanças, sendo que não é necessário. Tu já pode mudar antes, são coisas básicas aqui que a gente está falando, são coisas básicas e fáceis de implementar. Beber mais água, trocar aquela tua alimentação que está rica em açúcar, em gordura, em processado por algo mais natural. Implementar mais frutas no teu dia a dia, né? Comidas mais naturais mesmo, que vem da natureza, né? Que é a frase que a gente gosta muito de falar, que é o descasque mais e desembale menos. Esse é o básico, né, da nossa alimentação. Então, assim, são hábitos, como eu falei, de tu priorizar o teu sono, priorizar os teus relacionamentos que realmente são saudáveis, né, que te fazem bem. Então, isso são coisas que cabem a ti mudar, não aos outros, não a outras pessoas. Isso, a hora que tu decidir mudar, tu já pode começar. A partir de hoje, por exemplo, tu já pode beber mais água. A partir de hoje, tu já pode comer mais saudável. Dá pra começar agora, né? Dá pra começar agora, já, né? Então, não é algo que tu precisa esperar realmente acontecer algo, desenvolver uma doença, desenvolver um quadro de depressão, para que daí tu decida mudar. Então, não precisa esperar isso. A gente não precisa esperar, dá para começar. E já partindo para o final do nosso papo aqui, Maísa Diomara, nossa psicóloga, dá aquela dica que não foi falada, aquele segredo que não tem, né? A doutora aqui sempre fala, não tem segredo, Manu. O segredo é tu te regrar contigo. Mas se algo que a gente pudesse, assim, se conselho desse para vender, né? Qual conselho tu darias hoje aqui para quem está assistindo a gente e está precisando aí de um up? Eu daria o conselho de mude hoje, não espere para amanhã, não espere para depois, até porque aquela frase que eu falei ali no meio, hoje a tua vida é resultado das tuas escolhas diárias. Quais são essas tuas escolhas diárias? O que tu tens escolhido? O que tu tem priorizado? Então, o que eu posso falar de principal é, mude hoje, não espere para amanhã, comece a implementar esses hábitos a partir de hoje, de agora, não é a partir de segunda, não é a partir de semana que vem, é a partir de hoje, né? Então, são coisas básicas aqui que a gente está falando. Então, o básico bem feito já está muito bom. O básico bem feito, ele é melhor do que o mirabolante. Então, olhe para o básico. Mas eu sou sedentário, eu não faço nada. Comece com uma caminhada. Caminhada não precisa de dinheiro, não precisa de nada, porque sempre tem alguém que fala, mas eu não tenho dinheiro. Tá, então faz uma caminhada, faz uma corrida na rua, faz alguma atividade para fazer, quando a gente fala é movimento, atividade física, faz alguma coisa. Se tu é sedentário e tu começar a se movimentar, tu já vai estar muito melhor do que quando tu estava ali parado o dia inteiro, sentado, deitado. Então comece com essas coisas básicas, comece a andar com uma garrafinha de água. Comece a olhar para a tua alimentação, coloca mais fruta, coloca mais fibra, comece a comer coisas mais naturais, descasque mais e desembale menos. Então, a principal dica é comece hoje, não deixe para amanhã. Com certeza, comece hoje, comece agora, tá? E menos é mais, né, Maísa? Menos é mais, acho que a gente pode fazer
Que nem tu disse aqui, tu bateu nessa tecla e eu gostei. Com o simples a gente consegue resolver muitas coisas na nossa vida, né? O básico funciona, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então, muito obrigada pelo papo hoje. E, é claro, o pessoal que nos acompanhou aí também fica ligado para os próximos episódios, para os próximos assuntos. Comenta, interage, né? Acompanha a Maísa aí com esse trabalho muito bacana. Eu tô aprendendo muito. A gente tá aqui trabalhando, pessoal, a equipe toda aqui. A gente tá no operacional aqui da coisa, mas a gente acaba aprendendo muito. E eu vejo várias vezes o semblante aqui, como a gente cria auto-reflexão o tempo inteiro, né? Isso é muito bom, né? Ótimo. Obrigada, Maísa. Gratidão. Obrigada, Manu. Até a próxima. Até a próxima.